Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988 que determinava dever da família, da sociedade, do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas ordenado jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando e expedindo encaminhamentos para os juízes, e o marco legal é o regulatório dos direitos humanos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente abrange a todos, independente de raça, etnia ou cor, sexualidade, região e local de moradia, entre outros, para que nenhuma criança ou adolescente seja obrigado a trabalhar. Mas ainda existe mão de obra infantil. Dados do IBGE mostram que no Brasil tem 2
4,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Pretos e pardos corresponde a 60,2% do total do grupo de identificados em situação de trabalho infantil. Para que isso não continue aumentando, a sociedade vai ter que procurar os seus direitos e que os políticos invistam em vigilâncias mais adequadas para esse número cair e não volte a crescer. Considera-se a criança para os efeitos desta lei das pessoas até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral. É poder público assegurar com absoluta prioridade a afetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Para o ECA, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. A cultura no Brasil se considera adolescente a partir de 12 anos. Outra diferença entre a lei e a cultura é o Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852, que considera jovem a pessoa até 29 anos de idade, mas que culturalmente no Brasil se considera até 24 anos de idade. Para a prática de todos os atos de vida civil, como assinatura de contratos, é considerado capaz o adolescente emancipado. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punida na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Que nenhuma criança deve ser violentada, discriminada. É proibido qualquer trabalho menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz ou esse artigo proibiu o trabalho infantil, que ocorre porque a família muitas vezes não tem boas condições financeiras, colocando assim as crianças para trabalhar. Direito à educação. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. É muito importante, pois, para a criança e adolescente ter seus direitos na educação escolar, para garantir um bom futuro com seus estudos. Em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança, que o artigo 1 considera a criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade. O adolescente, período de 12 a 18 anos de idade, ainda em processo de maturação, também necessita de amparo legal até alcançar a maioridade. A diferenciação da lei entre criança e adolescente é importante quando se trata da aplicação de medidas pela prática de um ato infracional, pois às crianças são aplicadas as medidas do artigo 101 do Estatuto em Comento e aos adolescentes as medidas do 112, conforme a dicção legal do artigo 5. As crianças não se sujeitam a medidas socioeducativas. Mesmo diante de flagrante delito, somente os adolescentes podem receber pena de prestação de serviços à comunidade. Advertência, obrigação de reparar o dano, inserção em regime de
semiliberdade, entre outras. Os menores de 18 anos são adotadas medidas de proteção.